Aumenta a violência na Síria. Ataques em Alepo terão feito dezenas de mortos. Reparação do edifício atingido por autocarro começa esta semana, mas moradores continuam descontentes. Costa Antunes quer trazer encontro mundial de agências de viagens para Macau. Boa noite. Quase 2 milhões de pessoas ficaram sem acesso à água potável na cidade síria de Alepo, na sequência de combates entre o exército do regime de Bashar al-Assad e as forças rebeldes. No fim de semana intensificaram-se os bombardeamentos e os ataques com recurso à artilharia pesada. Não se sabe ao certo o número de pessoas que morreram, mas há pelo menos dezenas de vítimas mortais. Alepo está a ferro e fogo. A dura ofensiva lançada pelo exército sírio para recuperar o controlo da cidade que está nas mãos dos rebeldes está a ter consequências devastadoras. É simplesmente impossível saber quantas pessoas morreram nos últimos dias. تقريبا عن دوتش الصبح ضرب علينا صاروخ ارتجاجي وقتلوا 7 أطفال وأمهم ولسه في عالم. طبعا ما في دفاع مدني، ما في شيء، خرب البلد خرب الدنيا، يعني ما ضل لا دفاع مدني لا إسعافات أولية لا شيء، يعني خرب البلد ويعني أدى لاستشهاد كثير عالم ولهلا في عالم تحت الأنقاض ولسه عم نطالعهم. De acordo com várias fontes, os bombardeamentos danificaram pelo menos 3 instalações médicas. O cenário é de tal forma violento que, neste momento, quase 2 milhões de pessoas estão sem acesso à água canalizada. As Nações Unidas acusam os dois lados do conflito de estarem a usar a água como arma de guerra. Nos bastidores, Rússia e Estados Unidos continuam a devolver acusações. As duas potências viram cair por terra um cessar-fogo que esteve sempre ameaçado. O mundo continua a assistir a uma guerra que já dura há mais de 5 anos e que já provocou cerca de 300 mil mortos e milhões de refugiados. Na atualidade local, a conta da eletricidade vai baixar ligeiramente no próximo trimestre, isto segundo o consultor da Comissão Executiva da SEM, Un Yok Meng. 第三季度電費咧就估計會有輕微嘅下調啦。咁主要就嚟自南方個新嘅電費價格啦，同埋有人民幣嗰個匯率啦。啱先7月份開始計嗰人民幣嗰個匯率，咁人民幣個匯率響7月份係都係降咗啊。咁所以呢一方面咧，就響新嗰個調整係數方面咧，係可以反映到有輕微嘅下調。Un Yok Meng prevê também que este ano o consumo de energia cresça 5%. Começam esta semana as obras de reparação do edifício atingido por um autocarro de turismo na Rua da Antena. Há proprietários descontentes pelo facto da reconstrução não abranger vários danos no edifício. Por outro lado, os serviços de obras públicas alegam que apenas os estragos causados pelo acidente serão cobertos. Foi a 8 de agosto. Um autocarro sem motorista embateu contra o edifício Vakyong, junto às ruínas de São Paulo. 32 turistas ficaram feridos. Em resultado do acidente, o edifício onde funcionava uma farmácia foi danificado. O governo acordou pagar as despesas de reconstrução, mas há residentes descontentes com o projeto de reparação por não incluir todos os danos em apartamentos. 同埋個天花上邊都有裂。其實有裂紋，佢都話冇問題嘅。咁其實我哋點解唔可以翻返入去住呢？ Descontente está também o proprietário da farmácia do Reis do Chão, que pede uma compensação antes de começarem os trabalhos. 冇維修啦，由咗佢掉嘅樹，等我哋追到嗰個責任方嘅樹賠償咗之後，先嚟維修。
Apesar de alguns proprietários alegarem que não chegaram a consenso com o governo, os serviços de obras públicas garantem que as obras serão iniciadas com base nos trabalhos de inspeção do edifício. 驗樓報告入邊講咧，其實嗰個受損係因為巴士事故而產生嘅受損部分咧，就會係地鋪嗰個位置同埋1樓 C 嘅位置。本身個樓宇咧，其實都係有一定嘅年期啦。咁相信入邊亦都係存在咗一啲大細嘅一啲損壞。咁當然係呢啲咁嘅損壞部分，其實都係經過一啲評估啦。咁我哋嘅評估按翻個報告入邊咧，咁其實都唔會係嗰個巴士嘅損壞嘅部分，咁所以就冇包括喺個方案入邊咯。 De acordo com o representante das obras públicas, os trabalhos de reconstrução do edifício da Rua da Antena serão iniciados esta semana. Os serviços de saúde vão começar a fazer a vacinação gratuita contra a gripe sazonal a partir de amanhã. Este ano e pela primeira vez, todos os residentes com mais de 50 anos poderão ser vacinados gratuitamente. Alarga-se assim o número de destinatários, já que até aqui só pessoas a partir dos 60 anos de idade poderiam ser vacinadas. O alargamento vai ser faseado. Os residentes com idades entre os 50 e os 59 anos vão poder receber a vacina mais tarde, a partir de 1 de novembro. De resto, o plano de vacinação vai decorrer nos moldes habituais, nos centros de saúde, no Hospital Conde de São Januário, no Kiangvu e também no Hospital Universitário. As equipas dos serviços de saúde vão passar ainda por todas as creches, escolas e lares para fazer a vacinação. De recordar que as grávidas, pessoas com doenças crónicas e pessoas que sofrem de obesidade estão também entre os destinatários do plano de vacinação gratuita. Foram mais de 120 mil as vacinas contra a gripe compradas pelos serviços de saúde. Perto de 1,5 milhão de turistas pernoitaram em Macau no mês passado. É o número mais elevado desde 2008. A diretora dos Serviços de Turismo está confiante que, com os grandes eventos que se avizinham, o bom resultado será mantido. 下個月有我哋嘅音樂節啊，咁同埋嚟緊亦都有賽車啦，亦都有即係大家都知道12月份我哋有好幾個大嘅活動，包括咗馬拉松啊、拉丁城區大巡遊啊、光影節啊，同埋今年第一次辦嘅一個即係國際影展暨頒獎典禮啦。咁所以希望咧喺我哋唔同嘅一啲活動嘅帶動之下咧，係可以令到我哋嘅遊客係覺得係可以即係繼續嚟澳門。預計嗱，我哋希望可以繼續持續落去啦。咁因為我哋都即係其實呢一個都係我哋嘅目標嚟嘅。咁喺未來嚟講，即係其實啱啱先見到嘅連續3個月咧，我哋嘅過夜旅客都多過我哋嘅唔過夜旅客，亦都係希望可以繼續持續呢一種咁樣嘅發展嘅。O Congresso Asiático da SCAL International, a maior associação de profissionais de agências de viagens e turismo do mundo, pode vir a ser realizado na RAEM em 2018. O presidente da associação em Macau, Costa Antunes, prevê que a proposta seja apresentada até ao final deste ano. Outra aposta da SCAL Macau é a formação de jovens profissionais de turismo. Tem mais de 15 mil membros em 83 nações. A SCAL Internacional é uma organização profissional de líderes do setor do turismo no mundo. O objetivo da associação é promover o setor e a amizade entre os profissionais, maximizar oportunidades de contacto e apoiar um turismo sustentável. A SCAL está dividida em clubes, são 365 a nível mundial. Macau formou um grupo em 1979. O clube é composto por 60 membros e tem uma nova direção desde o início deste ano. É presidida por João Costa Antunes, ex-diretor dos Serviços de Turismo e atual consultor do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. À margem de um jantar da SCAL, na residência do Cônsul de Portugal, Costa Antunes disse que a aposta do grupo são os estudantes e jovens profissionais do turismo. Pretendemos não só aproveitar esta situação de Macau para haver uma maior união entre os vários setores, mas sobretudo preparar uma nova geração. Entendemos que o desenvolvimento do turismo a nível mundial passa por um desenvolvimento de recursos humanos e por exatamente tentar atrair as camadas mais jovens para o desenvolvimento do setor. Seguindo as diretrizes do SCAL Internacional, que criou há alguns anos um segmento dentro do clube chamado Young SCAL, portanto, destinado aos estudantes
das áreas do turismo, aos jovens profissionais. O Clube de Macau pretende atrair estudantes e jovens profissionais por intermédio das universidades. O Instituto de Formação Turística já é membro do grupo local e a Universidade Cidade de Macau está a formalizar o processo de adesão. A Universidade de Macau foi contactada e o clube pretende incluir outros estabelecimentos de ensino superior. Vamos tentar ainda convidar 2 outras universidades para pertencerem a uma placa digamos assim, de comunicação para atrair e usar os seus currículos normais para poderem beneficiarem da nossa experiência. Portanto, pretendemos que, muitas vezes, nos currículos universitários, pretende-se convidar pessoas para testemunharem sobre a organização de eventos, a organização de conferências, etc, etc. No nosso clube, temos pessoas que já deram provas disso durante muitos anos, com a possibilidade de poder, digamos assim, ajudar a ação de formação e, ao mesmo tempo, esses jovens estudantes poderem vir e beneficiar participando nos nossos encontros mensais. Outra meta do clube é a realização em Macau do Congresso da SECAL Internacional Ásia em 2018. Costa Antunes vai marcar presença numa reunião da SECAL no Mónaco, em finais de outubro, para acertar detalhes e prevê que a proposta de organização do evento na RAIEM seja apresentada ainda este ano. Se a RAIEM for aceite como anfitriã do Congresso, será a terceira vez que o evento é realizado no território. A Cáritas conseguiu 500 mil patacas em donativos em mais uma corrida solidária. O evento teve lugar esta manhã na Universidade de Macau. Mais de 2.000 pessoas participaram na iniciativa. O evento dividiu-se em 3 tipos de corridas, uma aberta a todos, outra para as famílias e a prova de reabilitação. Uma iniciativa que serve para financiar projetos da Cáritas. Paulo Puno, secretário-geral da instituição, disse que o evento foi um sucesso, já que participaram mais 800 pessoas do que o esperado e o valor angariado superou também as expectativas em 300 mil patacas. Têm 26 anos, são portugueses e estão a dar a volta ao mundo à boleia. Ao fim de 6 meses de mochila às costas, Joana e Tiago estão de passagem por Macau. O casal traçou um orçamento de 5.000 euros para ano e meio de viagens. Não vínhamos com a expectativa que muitas pessoas trazem de encontrar toda a gente a falar português, não era isso que trazíamos. Mas era, se calhar sim, encontrar alguém com quem falar em português, mesmo que não fosse de forma recorrente e nas ruas, visitar uma livraria portuguesa, conhecer mais um bocadinho da nossa história. Olá, vamos para o Templo Dama. Joana e Tiago começaram no dia 2 de março uma volta ao mundo no ano e meio. Vai fazer 7 meses, em outubro. Saímos de uma pequena aldeia que se chama Painha e daí começámos a nossa aventura. Sempre à boleia. Sempre à boleia. Tivemos aqui agora uma pequena batota que foi de Hong Kong para Macau, mas até Shenzhen, sim, sempre à boleia. Saímos de Portugal por Elvas, depois Espanha, França, Itália, Eslovénia, Croácia, Sérvia, Macedónia, Grécia, Turquia, Geórgia, Arménia, Irão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, China. Entraram na China há quase 2 meses por Gorgos, na província de Xinjiang. E depois, a partir daí, direção a Beijing, ainda demorou umas 4 semanas, depois Xangai, depois descer, costa, até Hong Kong. E na sexta-feira chegaram a Macau com 1/3 da viagem cumprida, 1/3 do orçamento gasto e uma média de 10 euros para 2 por dia para gastar. Um pratinho de comida, uma cama, tanto valor. Nunca teve tanto valor, não é? Não podemos dizer que somos turistas, não é? Não, nós estamos a dar a volta ao mundo como viajantes, não é? Somos nómadas, andamos de mochila às costas, fazemos quilómetros de mochila às costas, nem tudo corre bem, passamos noites na rua porque ninguém nos deu boleia, porque não chegámos ao nosso destino. Estou a viajar assim porque é um princípio, quer dizer, acham piada esse conceito ou porque para ter dinheiro para viajar em tanto tempo tinha de ser assim? Um pouco dos dois. Nós não tínhamos muito, mas queríamos muito. E depois também queríamos muito estar em contacto com as pessoas. À boleia, estamos em contacto com mais pessoas, estamos um pouco mais frágeis, mas a prova é que zero de histórias.
e estamos a chegar, Templo da Amá. 30 mil quilómetros à boleia e 0 histórias das más, porque houve das boas e inesperadas, como as 2 vezes em que apanharam boleia da polícia de Xinjiang. Tínhamos estado a tarde toda à boleia, ninguém tinha parado, parou a polícia e nós com medo. Aí agora, interrogatório, o que é que andamos a fazer, para onde é que vamos? Mas não, eles só disseram, vamos dar boleia por 100 km e vamos deixar numa estação de polícia e eles vão ajudar. E assim chegámos da primeira para a segunda cidade, na China. E depois na segunda cidade, os polícias deram-nos esta primeira boleia de 200 km e depois disseram, nós próprios vamos parar os carros para vocês, tomem umas cadeirinhas, sentem-se aqui, não têm que fazer nada, nós arranjamos uma boleia. Foi muito engraçado, que a primeira vez que a polícia nos ajudou e que nós estávamos com muito medo, estávamos numa autoestrada, portanto num sítio proibido de estar à boleia, agarrámos a nossa bandeira portuguesa e esticámos, e portanto estávamos de bandeira portuguesa a pedir boleia. E os polícias reconheceram. E então, quando pararam o carro, a primeira coisa que fizeram foi abraçar-nos e dizer Portugal, Silo, portanto, Cristiano Ronaldo, Portugal. Joana e Tiago voltam na terça-feira ao continente para continuarem a viajar por mais um ano. E depois desta volta ao mundo... A próxima viagem é dar a volta à nossa aldeia. Ou seja, arranjar um poiso. Queremos muito ser pais, por isso quando voltarmos acho que isso é uma das primeiras viagens que queremos fazer é no mundo da paternidade. E depois, claro, pelo mundo ficaram coisas por ver e que nós queremos visitar, não é? Porque depois da volta ao mundo ainda há muito mundo para ver. Claro, é verdade. O Museu da História Afro-Americana abriu portas em Washington para ver mais à frente. No continente, um grande deslizamento de terras destruiu dezenas de casas, uma consequência das chuvas dos últimos dias. O terreno cedeu e formou-se uma enorme cratera que acabou por engolir as casas, como se pode ver nas imagens. Ao todo, quase 50 habitações foram destruídas. Os danos materiais são elevados, mas o incidente não provocou vítimas mortais ou feridos. De acordo com a CCTV, todos os 160 habitantes da aldeia foram retirados a tempo do local. E o primeiro-ministro chinês está em Cuba. Li Keqiang encontrou-se com o presidente cubano Raúl Castro. Os dois países assinaram mais de 30 acordos de cooperação em várias áreas, da agricultura à saúde pública, passando pela ciência e pela indústria. A China é já o segundo maior parceiro comercial de Cuba, a seguir à Venezuela. As trocas comerciais aumentaram e muito no ano passado, uma subida a rondar os 50%. Cuba está agora a tentar captar investimento chinês, numa altura em que tem em marcha políticas económicas mais favoráveis à economia de mercado. E no Iraque, 12 pessoas morreram na sequência de um ataque a um posto de controle da polícia. Homens armados atacaram o checkpoint nos arredores da cidade de Tikrit. Pouco depois fizeram explodir um carro-bomba à entrada da cidade. 2 militantes lançaram ainda vários outros explosivos da carrinha onde seguiam. Este é o primeiro ataque em Tikrit desde que o exército iraquiano reconquistou a cidade ao Estado Islâmico. E é mais um ataque nos Estados Unidos. 8 pessoas, incluindo uma bebê de 3 anos, ficaram feridas na sequência de um tiroteio. A polícia de Baltimore diz que tudo começou com um ataque feito por 3 homens armados. De acordo com as autoridades locais, terá sido um ajuste de contas em relação aos atos de violência que se viveram na cidade no início do mês. À data, mais de 2 dezenas de pessoas ficaram feridas. A polícia ainda não revelou a identidade dos 3 autores do ataque. É um projeto pensado há mais de 100 anos, quando um grupo de veteranos negros da Guerra Civil Americana quis criar um Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana. Um século depois, o museu abriu portas em Washington. À inauguração não faltaram personalidades como a apresentadora Oprah Winfrey e o cantor Stevie Wonder, mas também George W. Bush. O ex-presidente dos Estados Unidos da América deu autorização em 2003 à construção deste museu. O hino norte-americano deu o mote à cerimónia de inauguração do Museu Nacional de História e Cultura
afro-americana. Na tribuna, Barack Obama e a primeira-dama Michelle, mas também George W. Bush, que há 13 anos assinou a lei que permitiu a construção do museu. First, it shows our commitment to truth. Great nation does not hide its history. It faces its flaws and corrects them. A escravatura e a segregação racial fazem parte da história dos Estados Unidos da América, mas uma história que se mostra ainda presente nos recentes confrontos e tensões raciais que enchem as ruas do país, incendiados sobretudo pelas mortes de cidadãos negros às mãos da polícia. This is the place to understand how protest and love of country don't merely coexist, but inform each other. By knowing this other story, we better understand ourselves and each other. It binds us together. History, despite its wrenching pain, cannot be unlived. But if faced with courage, need not be lived again. Maya Angelou. Did you just challenge me to a poetry battle? When they asked her why she didn't give up her seat on the bus when they told her to, Rosa Parks said this: I wasn't tired physically. I wasn't old. I was 42. No, the only tired I was tired of giving in. A sessão de poesia que juntou grandes ícones afro-americanos, defensores dos direitos civis e humanos, a caras bem conhecidas dos ecrãs, continuou por 3 horas, intercalada por canções eternizadas. Patti LaBelle cantou o clássico A Change Is Gonna Come, uma canção de Sam Cooke que se tornou um hino aos direitos civis nos anos 60. It's been a long time. Long time coming, but I know change is gonna come. No final da cerimónia soou o sino da mais antiga igreja batista, fundada por negros, em Virgínia, nos Estados Unidos. O toque foi dado por Ruth Bonner, de 99 anos, filha de um escravo que fugiu e que se viria a licenciar em medicina, ajudada também pela família e pelo casal Obama. As portas abriram, lá dentro um espólio com mais de 36 mil peças. A coleção mostra, por exemplo, mercadorias que foram usadas para comprar escravos em África e um Cadillac vermelho do pioneiro do rock and roll Chuck Berry. O Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, que integra, assim, o complexo de museus Smithsonian, no coração simbólico do país, o Parque Nacional de Washington, foi desenhado pelo arquiteto Philip Freeland e pelo designer David Adjaye. A obra custou mais de 550 milhões de dólares americanos, maioritariamente reunidos através de doações de mais de 100 mil pessoas. Seguimos agora para o desporto. As inscrições para a Maratona Internacional de Macau esgotaram logo ao primeiro dia. A organização do evento, que vai decorrer a 4 de dezembro, abriu as inscrições ontem e fechou-as no mesmo dia. A afluência foi tal que os interessados em participar nestas corridas esperaram longas horas junto ao estádio de Macau para conseguir entregar o boletim de inscrição. Ao todo vão participar nestas corridas 8 mil pessoas, contando a meia maratona com o maior número de participantes. E na Liga Portuguesa de Futebol, o Benfica mantém a liderança. A equipa de Rui Vitória foi ganhar as chaves por 2-0, com golos de Mitroglou e Pizzi. Grandes dificuldades teve o Benfica na deslocação ao Desportivo de Chaves, que regressa este ano ao escalão principal do futebol português. 2 bolas no poste, remates de Rafael Lopes e Bruno Braga, e depois remate de cabeça de Fábio Martins, praticamente com Ederson fora do lance. Grande oportunidade, a maior do desafio, com o conjunto flaviense, orientado por Jorge Simão, a bater o pé ao líder do campeonato, que foi feliz, em especial nos primeiros 45 minutos. Melhorou na segunda metade e na sequência
deste livre. Faz o primeiro golo Grimaldo e depois o desvio do ponta de lança Mitroglou. A bater pela primeira vez o guarda-redes António Filipe. E assim a formação de Rui Vitória a conseguir um tento que lhe dava outra tranquilidade para o restante tempo da partida. O espanhol Grimaldo, um dos melhores elementos na equipa do Benfica, e ele próprio apontaria mais um livre. A bola sobrou para a entrada da grande área e depois Pizzi, com um remate certeiro, a fazer o segundo para os atuais campeões da Liga Portuguesa. Nesta jornada, os 4 da frente ganharam. Benfica mantém-se primeiro, 16 pontos. Sporting 15, Futebol de Porto e Braga com 13. A introdução da tecnologia vídeo no futebol parece estar cada vez mais perto de ser utilizada. O objetivo, diz o presidente da FIFA, é auxiliar os árbitros. Nova liderança, novas ideias. É o que pretende o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, favorável à introdução da tecnologia vídeo para auxiliar os árbitros durante um jogo de futebol. O homem que sucedeu a José Platter apoia a realização de testes e fez a primeira experiência no decorrer de um seminário realizado em Zurique. O objetivo é que, pelo menos em 2018, a tecnologia esteja oficialmente aprovada. I think, yes, that it could be a real help for referees, but what is more important is that after decades of talking about these matters, finally we have decided to test it, to do the tests, and the tests are there to see whether it works or not, but are also there to see how concretely we can help the referees, because we are in 2016 and today it is not possible that everyone in the stadium and everyone at home who's watching the match sees immediately whether the referee has made a mistake or not, and the only one who cannot see it, and actually we forbid him to see it, is the referee himself. A nível da FIFA, a recente nomeação do antigo jogador holandês Marco van Basten para diretor técnico, com a incumbência de se debruçar sobre este assunto, é já um sinal de que a tecnologia no futebol será uma realidade dentro de pouco tempo. A Rússia eliminou a Espanha e está nas meias finais do Mundial de Futsal. Os russos são fortes candidatos ao título, derrotaram o adversário por 6-2. Jogo grande dos quartos de final no Coliseu El Pueblo, na cidade colombiana de Cali, com a Rússia a marcar cedo, 3 minutos, por Ivan Chiskala. Praticamente na jogada seguinte, a Espanha empatou, marcou Rivilhos. Com o pé esquerdo, para entrar na baliza adversária. Desafio equilibrado entre dois candidatos ao título. Aqui a Espanha faz 2-1, na sequência do livre Miguelín, aos 6. Aos 15, de novo Ivan Chiskala, uma das principais vedetas da seleção da Rússia, a fazer 2-2. Éder Lima, bom trabalho, fazer a assistência para o seu companheiro. 1 minuto do intervalo, a Rússia colocou-se de novo em vantagem. Marcou desta feita Éder Lima, depois de um deslize da defensiva espanhola. Na segunda parte, aos 27, 2 de diferença para os russos. Fernandão, mais um jogador brasileiro naturalizado, uma equipa que pratica um futsal de alto nível. Imagem do 6-2, marcou Gustavo noutra partida dos quartos de final. O Irão surpreendeu o Paraguai, triunfando por 4-3. E de volta a Macau, a música clássica vai tomar conta do Teatro Dom Pedro V na quinta e na sexta-feira. Os 2 concertos Bravo Macau integrados no Festival Internacional de Música reúnem vários talentos locais. São jovens músicos de Macau e ganharam prémios internacionais na área da música clássica. Foram convidados pelo Instituto Cultural para 2 concertos no Teatro Dom Pedro V.
Todos estudaram ou ainda estudam música fora de portas. É o caso das irmãs Poon Ho, que conseguiram bolsas para estudar nos Estados Unidos. If you know other countries or cities, how students learn music in their own country, and then you can absorb how they feel. And then when I analyze or digest all the things I learned from the overseas and then come back, I can see there is some way there is different I feel like before I go out to study. When I was studying in the States, I can have more financial support so that I can go to different competition. I can join a lot of music festival. We are very lucky to have the government to support our local artists, other students, not only for music but also in other talent. People always say Macau is small, and it's easy to get stuck of what you have thought, and maybe I think, oh, I'm good in Macau, but compare with the whole world, actually, there is still a long way to go. So I think if we have a chance when we are little, I think it's really important to go out and check out how the work's going on. Shan Xin também é uma jovem pianista premiada, estuda na Academia de Artes Performativas de Hong Kong. When I was in secondary school, I determined to devote my life to music because I think I can't do anything better than playing the piano. So I chose music in university. Na mesma escola está Chong Oi Long, ele que decidiu dedicar-se por inteiro à música após um campo de férias na Austrália. So there was no piano there, so 28 days without any music. So then I started to ask myself, is music really this important? Estes e outros artistas locais vão tocar no Teatro Dom Pedro V na quinta e na sexta-feira. As a local musician, I think it's a really rare opportunities to play in Macau, play a recital in Macau, because it's hard to host a personal recital in Macau. I'm really glad that the ICM could host the whole thing, and all we have to do is just focus on practicing and perform for the Macau audience, and it's such a great pleasure. Os dois concertos Bravo Macau estão marcados para as 8 da noite. E avançamos agora para a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado, intervalado de períodos de muito nublado. As temperaturas vão rondar os 32 de máxima e os 26 graus de mínima. Fique também com as temperaturas noutras cidades. Foram as notícias que marcaram o dia. Assim desejo-lhe um bom serão e início de boa semana. Até amanhã.